Nossa videoaula de hoje a gente vai falar desse mundo da limpeza de pele. Afinal de contas, todo mundo tem a curiosidade de saber quais que são os produtos que utilizam num protocolo de limpeza de pele, quais os instrumentos e quais os aparelhos são necessários. Então vem comigo nessa aula que hoje eu vou te contar tudo! Sem dúvida, a limpeza de pele é o top 1 nas clínicas de estética. A limpeza de pele é um dos protocolos mais requisitados pelos clientes. Afinal de contas, é o primeiro cuidado com a nossa pele. Seja para fazer algum tratamento ou seja simplesmente para a gente manter a nossa rotina de skincare na nossa casa. Então, a gente sabe que toda limpeza de pele, bem como qualquer outro procedimento dentro da estética, ele deve ser protocolado. Deve ser seguido à risca uma ordem para ser realizado e assim entregar resultado. Afinal de contas, os protocolos eles foram criados e testados quanto à sua eficácia. E a limpeza de pele não é diferente. Nós já temos aqui no canal uma videoaula de como o protocolo de limpeza de pele deve ser. Vou deixar aqui disponível, assista essa aula antes para então a gente dar continuidade nesse assunto, falando especificamente dos produtos que a gente utiliza na limpeza de pele, os instrumentos e os aparelhos. Então, clique aqui nessa aula, assista e depois volte para continuar essa aula no mundo da limpeza de pele. Então, vamos iniciar com os produtos que a gente utiliza na limpeza de pele. Bom, quem já me conhece lá no Instagram, ou já é meu cliente, ou está no meu dia a dia, sabe que a linha que eu utilizo é da Adicus, por isso que eu trouxe esses produtos que eu posso falar com propriedade, tá bom? Então vamos começar a falar de quais são os produtinhos que a gente usa na limpeza de pele. A limpeza de pele ela segue um passo a passo, um protocolo, e o primeiro passo é a higienização. Sendo assim, é importante a gente ter dois tipos de higienizante, que são exatamente esses dois produtinhos que eu trouxe aqui. Aqui eu tenho um sabonete higienizante neutro, que eu posso utilizar em todos os tipos de pele, as peles mais sensibilizadas, as peles que estiverem mais secas, ou que estiver com muito quadro de inflamação, então ela está mais sensível, a gente usa um produtinho neutro. Ou esse aqui, que é um glicoativo, de ácido glicólico, que já vai controlar mais a oleosidade, diminuir aí, né, os comedões, dar uma afinadinha nessa pele para a gente higienizar e já deixar ela preparada para a gente iniciar o processo da limpeza de pele. Depois desse passo, vem a parte da esfoliação. Eu uso um esfoliante físico, né, que nada mais é então que é aquele esfoliante que tem os grânulos, para poder remover a primeira camadinha da pele, que é ali o extrato córneo, né, para a gente estimular a renovação e também afinar essa pele para ficar mais fácil a extração. Logo depois, a gente vai colocar uma máscara emoliente, né, que vai estar embebida na trieta. A trieta nada mais é que um ativo emoliente, ou seja, que vai ser absorvido através da camada da nossa pele, chegar ali nos cravinhos, que são os comedões, e amolecer eles para ficar mais fácil a nossa extração. E junto com ele é a hora que a gente coloca ali o nosso vapor para dilatar os poros. Feito isso, a pele está preparada e a gente faz o processo de extração. Acabada a extração, a gente vem com essa loção adstringente, que é um tônico adstringente, que ele vai fazer o quê? Na hora que a gente faz a extração, a gente está puxando a oleosidade para a superfície da pele. Então, quando a gente passa o tônico adstringente, a gente vai estar tirando essa oleosidade que a gente puxou para a superfície da pele, vai estar equilibrando o pH da pele e assim a gente vai deixar a pele bem limpinha pós-extração. Feita essa parte da extração, a gente entra com a parte de cauterização, com o aparelhinho, que já eu mostro os aparelhos para vocês. E aí a gente vai finalizar essa limpeza de pele normalmente com um peeling químico, ou seja, a base de algum ativo que é um ácido, né? E aí eu tenho, né, aqui eu trabalho com 3 tipos, porque vai de acordo com a pele do meu cliente. Se for aquela pele mais seca, que só tem aqueles cravinhos, então é uma pele mais, né, sensível, mais ressecada, eu uso apenas a vitamina C. Se for aquela pele já mais oleosa e acneica, eu já uso o ácido salicílico. E se for aquela pelezinha que já chegou, que tem algumas manchinhas,
eu finalizo com ácido mandélico, que é clareador. Então eu vou usar de acordo com o tipo de pele do meu cliente. E para finalizar, e que nunca pode faltar, e na limpeza de pele a gente tem que estimular muito o nosso cliente a fazer o uso, é do protetor solar. Eu uso esse em gel creme, que ele serve para todos os tipos de pele, ele é bem sequinho e protege de verdade após a limpeza. Então, esses são os produtinhos que a gente vai utilizar num processo de limpeza de pele. Bom, conhecemos os produtinhos. Então, lembrando que o primeiro passo foi a higienização com o produto ideal, seja um sabonetinho neutro ou um sabonetinho mais secativo, que é o ácido glicólico. Depois a gente passa para a parte de esfoliação para remover, né, a primeira camadinha da pele. Assim a gente vai estimular a renovação, mas também vai afinar essa pele para fazer a extração. Logo depois a gente vai colocar a máscara de TNT embebida na trietanolamina, que é o emoliente que vai amolecer ali o cravinho e a espinha, juntamente com o nosso primeiro aparelhinho que a gente usa na limpeza de pele, que é o vapor de ozônio. O vapor de ozônio aqui, eu trouxe esse aparelhinho da HTM, né? Ele vai liberar tanto o vapor, que vai aquecer e dilatar os poros, quanto vai liberar o ozônio, que é bactericida. Então, né, basta ligar o aparelhinho na tomada, a gente colocar aqui o tempo que a gente vai deixar na pele do nosso cliente, que vai ser em torno, né, de 10 a 15 minutinhos, e o tempo do ozônio, que vai sair junto com o vapor. Apertamos o play e aí ele vai começar a soltar o vaporzinho no rosto do nosso cliente. Vamos esperar ele sair aqui, ó, tá começando. Vou liberar o ozônio junto. E aí esse vaporzinho vai ficar, né, na face do nosso cliente para fazer a dilatação dos poros. Essa fase é muito importante, justamente por quê? Porque isso vai fazer a dilatação dos poros, consequentemente a gente vai facilitar o processo aí de extração e minimizando aí o desconforto para o nosso cliente. Então ele vai ficar aí de 10 a 15 minutinhos nesse vapor. No começo às vezes pode dar um pouquinho de desconforto no rosto do cliente, porque ele começa a respirar um ar quente, que fosse bem similar a uma sauna mesmo, bem localizada no rosto. Mas você vai ver que vai passar os primeiros minutinhos e ele vai adorar ali ficar no vaporzinho de ozônio, tá bom? Então esse é um passo super importante. Feito esse passo, a gente passa aí para um momento de extração. Já já eu vou falar sobre os instrumentos que a gente usa, né? Em qual momento a gente usa cada um, que vai facilitar esse processo de extração. Feito o processo de extração, a gente parte para a parte da cauterização, onde a gente usa esse aparelhinho aqui eu tenho um portátil da HTM também, que é alta frequência. O alta frequência ele também vai liberar ozônio, e o ozônio ele é bactericida, como eu expliquei, ou seja, a gente limpou o cravinho daquele poro ali, ou a espinha, que é o processo inflamatório, a gente vai vir cauterizando. Eu falo que essa aqui é a cerejinha do bolo. Afinal de contas, após a cauterização, a pele do nosso cliente já sai aí 60% cicatrizada, tá? Então a pele já sai outra. Como que ele funciona? Basta ligar na tomada, aqui ele tem uma dosagem onde a gente liga e a gente vai encostar na pele do nosso cliente. Na hora que ele estiver sentindo, tipo uns choquinhos, aí você para de aumentar a dosagem. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais para ver se vocês conseguem enxergar ali, ó, a luzinha, ó. Essa luzinha laranja, que é o ozônio. Quando passado aqui na pele, vai sentir umas formiguinhas, uns choquinhos. Isso vai fazer a cauterização da pele do nosso cliente, certo? E essa é a nossa cerejinha do bolo, pois a pele já sai assim muito cicatrizada, de 50% a 60%. Então, porque na hora que a gente faz a extração, lógico que vai ficar vermelhinho inchado, mas assim que você cauterizar, você vai ver que a pele já é outra. Além disso, a cauterização, ela vai ajudar a diminuir a oleosidade e, consequentemente, vai diminuir também os poros. Então, é fundamental também ter esse aparelhinho. Então, basicamente, os aparelhos para limpeza de pele é o vapor de ozônio, que vai dilatar os poros e já limpar as bactérias, facilitando a nossa extração e melhorando, né, o desconforto aí do cliente. E o alta frequência, que é bactericida, vai ajudar na cicatrização do que a gente extraiu, vai acalmar essa pele, vai diminuir a oleosidade e ajudar a diminuir os poros. Bom, basicamente, a gente vai precisar, para a parte de extração, apenas de 3 instrumentos para facilitar o nosso processo.
Afinal de contas, o ideal é que você faça todo o processo de extração manualmente. Por quê? Porque se a gente usa apenas esses instrumentinhos que são de metais, o que vai acontecer? Há uma grande probabilidade de você lesionar a pele, porque o material é muito duro, com isso machuca a pele. Afinal de contas, o certo de uma limpeza de pele é ao final da limpeza, a pele sim está um pouquinho vermelhinha e inchada, mas sem lesões e principalmente dentro de 24 horas ter passado tudo, a pele ter voltado ao normal. Para isso, você vai fazer basicamente todo o processo manualmente. Exceto algumas regiõezinhas que a gente consegue estar utilizando esses instrumentos para facilitar o processo de extração. Então eu vou te apresentar cada um deles, tá? Na verdade aqui eu tô com 4, mas é porque tem um aqui que eu vou mostrar que tem a mesma função, porém eles têm características diferentes, você pode optar por um ou outro, mas basicamente a gente precisa aí só de 3 instrumentos, tá bom? Então vamos lá. Quais que são eles? A gente vai precisar dessa pinça, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar bem para vocês. Então, essa pinça aqui, ela tem essa pontinha fininha que a gente pode estar utilizando, mas principalmente a gente vai usar essa cabecinha dela para poder tirar algum cravinho, tá? Às vezes tem alguns cravinhos que eles são desse jeito. Tem aqui a superfície da pele, certo? E aí o cravinho, ele tá aqui, porém ele tem uma pontinha. Quando ele já apresenta essa pontinha, a gente não precisa extrair isso manualmente. Basta a gente pegar essa pinçazinha e puxar esse cravinho que ele sai. Então, isso aqui vai gerar um menor desconforto para o seu cliente. Ele vai ficar super satisfeito e com a pele limpinha. Outro instrumentinho também que é muito importante a gente utilizar é esse aqui, que é a cureta. Ele tem esse buraquinho aqui, onde muitas das vezes é mais em regiões estratégicas, que eu utilizo ou em ouvido, quando tem um cravinho no ouvido que a gente não consegue ter pega, né, para apertar, aí sim a gente usa a cureta, ou quando a gente tem algum cravinho bem aqui na voltinha do nariz, que também a gente não está conseguindo extrair simplesmente manual. A maioria dá para extrair manual, mas às vezes tem algum que está agarradinho e a gente usa a cureta. Como que vai funcionar o processo da cureta? Aqui a gente tem, né, ali o cravinho, e aí, como às vezes a gente não tem pega, a gente vem aqui com a cureta, principalmente em ouvido, tá? Muito comum a gente usar em ouvido. A gente vai apertar essa pele para baixo, então a gente vai apertar com a cureta nesse sentido, né, apertando para baixo, e aí o cravinho, ele vai sair no meio do buraquinho da cureta, e aí a gente vai conseguir fazer a extração. Por isso que tem essas bordinhas que vai pressionar e no meio do buraquinho vai sair aí, né, o cravinho. E o outro que a gente precisa, né, que vai facilitar o nosso processo é esses aqui de pontinha fina. Na verdade, não precisa ter os dois, tá bom? É um ou outro. Por quê? Porque eu simplesmente vou precisar das pontinhas para poder fazer o quê? Muitas das vezes a gente tem alguns cravinhos, que são os cravinhos abertos, que eles têm uma pontinha escura. Esse cravinho, quando ele tem essa pontinha escura, o que acontece? Essa pontinha, ela tá ressecada. Então, tem o sebo aqui dentro e aqui tem o ressecamento, por causa que tem contato com poluição, e aí ele vai oxidar e criar essa pontinha escura. Se eu simplesmente tentar apertar aqui para esse cravo sair, eu vou até conseguir, porém eu vou ter que fazer muita força, e isso não é o ideal, porque para fazer uma extração, a gente vai ter uma aula de técnica de extração, a gente tem que entender que não precisa por força, tá? A gente coloca uma certa pressão, segura um tempinho que ele naturalmente ele sai. Isso gera menos desconforto, e quando o cliente fala assim, nossa, eu fiz uma limpeza e doeu muito, tá fazendo a técnica errada, tá? Porque a limpeza de pele pode até sentir desconforto em algumas regiõezinhas, tipo volta dos lábios, quando extrai do ouvido, ou quando extrai do nariz, que são regiões mais sensíveis. Mas o restante não é comum sentir dor, tá bom? Então, isso aqui vai facilitar o processo. O que a gente vai fazer? Em vez de apertar aqui, fazer o cliente sentir dor e às vezes marcar a pele dele, a gente com essa pontinha, a gente remove, né, essa pontinha escura,
Então, a gente vai arrancar mesmo, né, esse tampãozinho aqui escuro. A gente vai arrancar com a nosso instrumentinho aí de ponta fina. E aí, ele vai ficar sem essa pontinha escura. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, sem a pontinha escura, porque a pontinha escura a gente já removeu com o nosso instrumento. Aí, basta a gente realmente apertar esse cravinho e ele vai sair naturalmente, tá? Então, esses 3 instrumentinhos, eles funcionam para facilitar a nossa vida. Porém, não deve ser usado, né, em todas as áreas do rosto. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas, às vezes, tem um cravinho em qualquer parte do rosto, tá usando uma cureta. E esse metal, ele é muito duro. Quando a gente aperta no rosto, logo já deixa uma marca. E isso aqui, você apertando, né, várias partes do rosto, você pode deixar, às vezes, até uma lesão, que vai deixar uma hipercromia, que é a manchinha, ou mesmo um machucadinho, uma cicatriz, e não é isso que a gente quer para a pele do cliente. Tem que entender que tudo que a gente tem dentro da estética é para facilitar, mas nem sempre é para ser usado em todos os momentos. Então, os instrumentinhos, né, que a gente utiliza são basicamente, né, 3. Um de pontinha fina, a cureta e a nossa pinçazinha. Bom, então este é o mundo da limpeza de pele. Na verdade, uma parte dele, né? Afinal de contas, hoje a gente passou mais superficialmente sobre todo o processo, mas a gente ainda vai ter aulas sobre todos os dermocosméticos, seus ativos, em qual momento usar para cada tipo de pele. A gente ainda vai abordar mais sobre o funcionamento dos aparelhos, mostrar a eles realmente ali na prática como que funciona na face do nosso cliente e também aulas de técnicas de extração para você conseguir fazer toda a parte de extração sem deixar lesão, marca e desconforto no seu cliente, sabendo usar a hora certinha de cada instrumento. Essa foi a nossa aula de hoje, porém você tem, né, aí a ideia de que ainda vem muita coisa boa por aí. Por isso, não deixa de se inscrever nesse canal, ativar as notificações para você não perder nada, pois em breve a gente vai ter muito mais sobre esse mundo da limpeza de pele, que é o nosso top 1 nas clínicas de estética. Espero que vocês tenham gostado, assista a aula quantas vezes for necessário, anote todo o processo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todos. Muito obrigada e até a próxima aula!